Oitava parte. Freud agora dá um espaço e fala. Um segundo ponto de ataque foi proporcionado pela circunstância de que a própria doutrina religiosa se fundamenta numa relação ambígua com Deus Pai e, de fato, traz a marca da atitude ambivalente que presidiu sua origem. A própria ambivalência do paciente, de vez que este a possuía em alto grau de desenvolvimento, ajudou-o a detectar o mesmo aspecto na religião, e ele foi levado a dirigir contra esse aspecto aquelas críticas agudas, cuja presença não deixa de assombrar-nos numa criança de apenas 4 anos e meio. Havia, contudo, um terceiro fator em ação, que era certamente o mais importante de todos e ao qual devemos atribuir os produtos patológicos de sua luta contra a religião. A verdade é que a corrente mental que o impeliu a transformar os homens em objeto sexual e que devia ter sido sublimada pela religião, não mais era livre. Uma parte dela foi excluída pelo recalcamento e, dessa forma, afastada da possibilidade de sublimação e vinculada ao seu objetivo sexual de origem. Em decorrência desse estado de coisas, a parte recalcada continuou a esforçar-se para avançar gradualmente até a parte sublimada, ou para arrastar esta última para si. As primeiras ruminações que teceu em torno da figura de Cristo já envolviam a questão de saber se esse filho sublime também podia cumprir o relacionamento sexual com o pai, relação que o paciente conservara no inconsciente. Ele tinha 4 anos e meio, bom, ele era pequeno. O único resultado de seu repúdio desses esforços foi o de haver gerado pensamentos obsessivos, aparentemente blasfemos, nos quais sua afeição física por Deus afirmava-se na forma de um aviltamento. Um violento esforço defensivo levou, então, inevitavelmente a uma exacerbação obsessiva de todas as atividades preceituadas para dar expressão à piedade e ao puro amor por Deus. Afinal, a religião venceu, mas seus fundamentos pulsionais mostraram ser incomparavelmente mais fortes do que a durabilidade dos produtos de sua sublimação. Tão logo o curso dos eventos lhe ofereceu um novo substituto paterno que pesou na balança contra a religião, esta foi posta de lado e substituída. Ademais disso, devemos ter em mente como uma interessante complicação que sua devoção se deveu à influência de mulheres, sua mãe e a babá, ao passo que foi uma influência masculina que o libertou dela. A origem dessa neurose obsessiva, com base na organização sádico-anal, confirma totalmente aquilo que afirmei em outro lugar sobre a predisposição à neurose obsessiva, em 1913. A existência prévia de uma grave histeria no presente caso, contudo, torna-a mais obscura nesse aspecto. Concluirei meu sumário do desenvolvimento sexual do paciente, fornecendo algumas informações breves sobre as suas vicissitudes posteriores, o que veio acontecer depois. Durante o período de puberdade, surgiu no paciente uma corrente masculina marcadamente sensual, com um propósito sexual próprio da organização genital.
deve ser considerada normal e sua história ocupou todo o período que se estende até a doença posterior. Relacionava-se diretamente com a cena de Grusha, da qual tomou seu aspecto característico, uma paixão compulsiva que surgia e desaparecia em acessos repentinos. Essa corrente teve que lutar contra as inibições que se originaram da sua neurose infantil. Houvera uma violenta mudança na direção das mulheres e ele conquistara dessa forma uma masculinidade completa. A partir desse período, conservou as mulheres como seu objeto sexual, mas não desfrutava dessa posse, porquanto uma poderosa e agora totalmente inconsciente inclinação para os homens, na qual se uniam todas as forças das fases anteriores do seu desenvolvimento, afastava-o constantemente de seus objetos femininos e compelia-o, nos intervalos, a exagerar sua dependência das mulheres. Durante o tratamento, continuou a queixar-se de que não suportava ter que ocupar-se das mulheres, e todos os nossos esforços foram dirigidos no sentido de revelar-lhe a sua relação inconsciente com os homens. Freud também não dava mole. Toda a situação poderia resumir-se à maneira de uma fórmula. A gente tem que pensar também que a época dele era outra, né? Hoje, uma pessoa chega na análise e já vai avisando logo que é homossexual, que transa com tais e tais homens e que tem uma vida assim, ou que é passivo, ou que é ativo. Isso já faz parte do discurso dele de cara. Até porque, na verdade, ele está, como diz Lacan, ele está de olho sempre na gente. Ele quer ver se você aceita ele ou não, se você é um homofóbico, ele não poderia tratá-lo. Toda a situação poderia resumir-se à maneira de uma forma. Sua infância fora marcada por uma oscilação entre a atividade e passividade, a puberdade por um esforço de masculinidade, e o período que se seguiu a sua doença por uma luta pelo objeto de seus desejos masculinos. A causa que precipitou a neurose não se enquadrava em nenhum dos tipos que consegui descrever como casos especiais de frustração, tipos de desenvolvimento da neurose de 1912. E desse modo, chama atenção para uma lacuna naquela classificação. Ele sucumbiu depois de uma afecção orgânica dos genitais, havia reavivado o medo da castração, destruindo seu narcisismo e o compelira a abandonar a esperança de ser pessoalmente favorecido pelo destino. Adoeceu, portanto, em consequência de uma, entre aspas, frustração narcísica. Esse narcísico está em Itália. Essa força excessiva de seu narcisismo harmonizava-se inteiramente com as outras indicações de um desenvolvimento sexual inibido, com o fato de que tão poucas das suas tendências psíquicas se concentravam em sua escolha de objeto heterossexual, apesar de toda a energia, e que sua atitude homossexual estava tão próxima do narcisismo, persistia nele como uma força inconsciente de enorme tenacidade. Naturalmente, quando se apresentam perturbações como estas, o tratamento psicanalítico não pode trazer uma revolução instantânea ou colocar as coisas num nível de desenvolvimento normal. O que ele chama de normal aí, eu não sei. Deve ser saudável. Pode tão somente livrar-se dos obstáculos e clarear o caminho de modo a que as influências da vida possam conseguir desenvolver-se em linhas melhores. É saudável, sim. Ainda bem, Freud não é tão careta assim. Vamos parar por aqui e vamos